Olá, aqui é o canal do Guan e vamos para os comentários. Shingeki no Kyojin, temporada final, episódio 20, né? O episódio começa, né, com Carcala Yeager e Grisha Yeager é, vendo o nascimento do bebê Eren. Enquanto isso, a gente vê pelo ponto de vista do Eren mais velho, já bem mais velho, as memórias e também o Zeke nesse momento pensa assim, poxa, você não ah, nasceu uma criou uma tem mais uma família, Ilha Grisha, mas você não contou sobre que já tem uma outra família, né? Então ele fica nesse discurso ainda de que ele tem um trauma ainda com o pai ainda que a gente vê pela frente. Então após isso a gente vê mais um pouco da antes do Eren, que é ele ajudando, ele como médico, né? E aí, após isso, a gente vê um pouco do ele vem fazendo um pouco das missões ainda. E essas missões, em uma dessas missões do revelaristas, né, dos Ackmans, né, dessas paradas aí, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor num outro áudio. Da missão do Kruger. A missão do Kruger é pedir acabar com essa guerra, entender mais sobre os titãs originais também, né? A missão do Kruger é essa. Então, após isso numa dessas expedições, fazendo, indo como médico, em uma dessas pesquisas ele encontrou os fundadores, né, dos titãs originais, que é uma capela. Ao fundo dentro dessa capela tem uma base. Ah, a base foram construídas há muito tempo. Então, quando o Grisha e o Zeke vê essa cena, né, né, eles ficam loucos porque eles podiam fazer. O Grisha nesse momento podia fazer alguma coisa, mas não quis, né? E a gente volta, o Grisha volta para sua casa e aperta, chega em casa e abraça muito forte seu filho, o Eren. É uma grande. É um, e aí, após isso, essa cena, os dois estavam lá muito obcecados, né, com tudo que aconteceu. E após isso a gente vê o Grisha fazendo uma carta, fazendo uma carta de contando anos sobre o seu passado, Ado, escrevendo essa carta, depois ele deixa a carta e a chave que é tão importante nesse anime, essa chave é muito importante. E após isso, após fazer essa carta, carta, o Grisha e os dois, né? Lembrando que tem que lembrar sempre isso, que o Zeke e o Eren estão vendo o passado, um pouco do passado do Grisha, que é o pai dos dois, né? E aí, após isso ele sonha com o Zeke. E o Zeke se espanta com isso, né? E aí ele olha, né? E parece que é um paradoxo, né? Um paradoxo de visões, né? Que o Grisha vê alguém barbudo, louro, e pensa que é o Zeke. E, e ele pensa assim, não deve ser ele. E ainda ele pensa, é bobagem. Não tem como ser o Zeke. Ele é esse cara barbudo aí não pode ser o Zeke, né? E o Zeke se espanta com isso. E aí o Eren chama o Zeke para a próxima memória, né? E aí a gente vê depois o Eren já com 9 anos. E aí a gente vê o Grisha criando ano, o Eren com liberdade, né? Um estilo de liberdade. E
o Zeke percebe assim, pô, você nunca passou pela a lavagem cerebral do pai, né? Do pai deles. Antes mesmo de decidir de apurando na memória do pai, né? E aí, nesse caso, porque você traiu, Zeke pergunta, por que ainda traiu ele, né? E aí, após isso a gente vê também a cena que é que é muito memorável, muito para quem curte de chipar essas paradas, né? Que a gente vê a visão do Grisha vendo as pessoas mortas que porque protegeu a Mikasa, né? Então, essa visão pela visão do Zeke e visão do Grisha, né? Então, após isso, aí, ah, ele fala que nunca foi influenciado pelo pai, que nunca fez lavagem cerebral pelo o pai dele, nunca fez isso. De mesma forma que isso aconteceu, ele quis sempre se libertar, né? E aí é uma cena que é estranha, que Zig queria pro próximo a memória, mas Eren ficou contemplando ando, ah, o Eren entregando o cachecol para Mikasa, né? Então, não consegui pegar essa imagem, mas acho que vocês já lembram, é da primeira temporada ainda. Então, ele fica contemplando essa cena. O Zeke ainda fala, pô, mas eu tenho um titã fundador, nas minhas mãos, né? Eu posso completamente o plano de esterilização a uma ainda. E aí, mas jamais eu vou, jamais eu vou abandonar vocês, mesmo assim. E aí, a gente vê um pouco ainda da carta que ele fez, ainda, né? Durante muito tempo ele fez essa carta, e depois essa carta ele fez, né? E aí a gente vê finalmente o Eren falando, né, para o seu pai que quer ser da tropa de exploração, né? E ele fica com a cara muito espantosa com isso. E aí, uma ponto de vista que muitos fãs, não sei se já perceberam isso, ou já percebeu, que quando ele foi mostrar para a, a chave, foi mostrar para o Eren mais velho, né? Quando ele tira a chave, sabe, e mostra para o Eren mais novo, mas estava olhando para o rosto do Eren mais velho. Então, como as memórias eles podem é, ser infiltradas, essas paradas todas, eu achei isso, né? E foi muito estranho ver esse olhar do Grisha. Então, após isso a gente vê uma outra coisa que eu só vou contar após isso. E aí o Grisha Yeager vai aí para onde os titãs fundadores, os titãs originais, estão escondidos e dos titãs e tenta convencer que a Frida e da Raiz liberte os a família, liberte essas memórias, né? Ele fala, sou um odiano que veio fora das muralhas, né? E aí ele faz de tudo para para implorar para que mate os titãs que estão atacando as muralhas, né? Antes que minha esposa e meus filhos morram, né? Eles consideram que a Mikasa e o Hermen ele considera os filhos deles, né? E aí a Frida Reis fala assim, não posso, porque não pode fazer nada. Ela tem aquele tom de ainda daquela parada do titã fundador de não atacar, né?
E aí, é, ela não quer ser manipulada pela guerra, né? Se for manipulada pela guerra, né? Se ela ir para a guerra, eles são facilmente manipulados, né? E aí, após isso aí é uma parte que é uma parte que todo mundo achou estranho, que o Eren conseguiu convencer o pai dele de atacar. Esse não é o jeito do Grisha, né? Esse não é o jeito do Grisha. Então, ele, ele faz de tudo para atacar, né? Consegue manipular ele, mata o Titã Fundador, né? Come o Titã Fundador. E no final, é, ele grita: é, eu matei crianças pequenas que eu não com minhas próprias mãos, que ele não queria. É tudo que você queria, né, Eren? Né? Parece muito estranho, né? E aí, no final, ele fala pro Zeke que não importa que o Zeke faça, o plano do Eren vai dar certo, né? E acaba com um empurrão do Eren, né? Assim. Então, eu gostei do episódio, quero saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, né? Que esse vídeo deu um maior trabalho. Então, é, valeu.